Que Lionel Messi é um dos melhores jogadores de todos os tempos, isso ninguém duvida. Até porque o cara tem mais bolas de ouro do que muitos jogadores por aí têm de títulos. Mas Messi ainda tem um título que falta na sua estante, uma Copa do Mundo. E olha, apesar de muita gente dizer que o craque pipoca com a camisa da sua seleção, a verdade é que ele quase chegou lá. Só com a camisa da Argentina, Messi disputou 5 finais. Dessas 5, 4 foram de Copas Américas, sendo que na última, ele acabou levando o título em cima da nossa seleção. Mas antes que você fique triste pela entregada que o Renan Lodge deu naquela final, vale lembrar que o Messi quase ganhou uma Copa do Mundo em pleno Maracanã. Em 2014, ele chegou na final do Mundial e acabou perdendo para a Alemanha. Mas por mais incrível que pareça, talvez a maior chance de Messi ser campeão do campeonato mais importante do mundo nem sequer foi nessa final. Até porque, convenhamos, depois do 7-1, não tinha como nenhuma seleção no mundo tirar aquele título de Copa do Mundo da Alemanha. Na verdade, a maior chance de Messi da seleção argentina foi no Mundial de 2010. Eu sei que a Argentina parou nas quartas de final, mas eu posso te provar que aquele Mundial poderia ter sido completamente diferente para Messi. E sim, talvez eles tivessem chegado até o final de um jeito bem mais tranquilo que na Copa de 2014 e provavelmente teriam ganhado o título. Não acredita? Deixe seu like, se inscreva no canal e entenda como Messi perdeu aquela Copa do Mundo e por que a culpa de tudo isso foi de Diego Armando Maradona. Quem é maior, Messi ou Maradona? Enquanto Messi tem mais bolas de ouro e mais títulos individuais relevantes, Maradona trouxe 2 Copas do Mundo para a Argentina, jogando praticamente sozinho. Pois é, essa é uma discussão que vai longe, principalmente se você perguntar sobre isso para um argentino. E apesar de serem de épocas diferentes, Messi e Maradona já trabalharam juntos por sua seleção. Mas ao invés disso ser um movimento épico para a história do futebol, a parceria dos 2 maiores jogadores argentinos da história acabou bem mal, principalmente para Messi. Por quê? Simples, porque Maradona simplesmente tirou a Copa do Mundo das mãos de Messi. Como assim? Para entender isso, temos que voltar até o ano de 2006. Naquele ano, a Copa do Mundo, que foi vencida pela Itália, acabou bem mal para os argentinos. Embora tivessem uma seleção com bons jogadores, eles foram derrotados pela Alemanha nas quartas de final nos pênaltis. Como resultado, o técnico José Nestor Pekerman foi mandado embora e Alfio Basile foi contratado para seu lugar. Encurtando a história, Basile também não foi bem no comando da seleção da Argentina e acabou sendo demitido. Para você ter uma ideia de como a seleção argentina estava em crise, eles corriam o risco de nem sequer se classificar para a Copa. E faltando apenas 2 anos para o Mundial, eles tinham que arrumar um treinador que conseguisse levantar a moral dos jogadores. E quem melhor para isso do que o maior jogador argentino de todos os tempos? Assim, Maradona foi apresentado como técnico da seleção argentina, mesmo tendo pouca experiência fora dos gramados. Mas isso foi apenas o começo do pesadelo para os argentinos e para Messi. A seleção argentina daquela época era muito forte, bem mais forte do que a de 2014, que disputou a final da Copa contra a Alemanha. Só para mencionar alguns jogadores, tinha Messi, voando pelo Barcelona, e a atual melhor do mundo, Riquelme, que com certeza era o melhor jogador no mundo sul-americano, além de Cambiasso, Tevez e muitos outros craques. Sério, os caras tinham tudo para serem os favoritos da Copa de 2010. Mas Maradona não concordava com isso. Assim que chegou, em uma de suas primeiras entrevistas como técnico da seleção, ele já deixou claro que cortaria um dos principais jogadores da seleção. Polêmico como sempre, ele disse que não entendia o que acontecia com o Riquelme em campo. Ele mencionou que não sabia se o camisa 10 da seleção tinha um problema físico ou algo assim, mas se continuasse jogando do jeito que jogava, ele não seria mais convocado. Em resposta, Riquelme disse em outra entrevista que ele não tinha problema físico nenhum, apenas pensava o futebol de uma forma diferente de Maradona, e por isso, ele mesmo não queria mais ser convocado. Essa foi uma perda enorme para a seleção da Argentina. Além de ser o camisa 10 e um dos principais jogadores da seleção, Riquelme também tinha experiência e era um dos líderes do elenco, o que faz toda a diferença em uma competição como a Copa do Mundo. E claro, ele era o principal jogador para fazer dupla com Messi no meio-campo. E o mais estranho dessa história toda é que Maradona e Riquelme tinham uma ótima relação antes de tudo isso. Tanto que Riquelme jogou na partida de despedida de Maradona e meio que recebeu o bastão do craque como o próximo grande jogador da Argentina. Eles até trocaram as camisas no fim daquele jogo. E bem, isso daí foi só o começo do fim para aquela seleção.
Maradona resolveu fazer alterações também no sistema defensivo. E esse foi provavelmente o maior erro do técnico. Na convocação final para a Copa do Mundo de 2010, além de não ter o nome de Riquelme, obviamente, também não haviam os nomes de Javier Zanetti, Fernando Gago e Esteban Cambiasso. E olha, Maradona era um gênio, um dos maiores de todos os tempos e tudo mais, mas você tem que concordar comigo que não convocar esses caras foi simplesmente uma loucura. Zanetti e Cambiasso tinham acabado de ganhar uma Champions League com a Inter de Milão, sendo titulares incontestáveis do time e peças importantes no campeonato. Além disso, Zanetti era simplesmente o capitão da seleção argentina e ele nem sequer foi mencionado por Maradona. E Fernando Gago era apenas um dos galácticos do Real Madrid. E aí você deve estar se perguntando, quem entrou no lugar desses craques, né? Bom, Maradona resolveu colocar na lista final de convocados Gabriel Renzi, Juan Manuel Ensarralde e Clemente Rodrigues. E eu tenho certeza que você não faz ideia de quem foram esses jogadores, né? Pois é, eu também não. Mas pelo visto, Maradona achou que seria melhor levar esses caras aí do que 3 das principais estrelas do futebol europeu. E é claro que essa convocação maluca aí não deu certo. A Argentina acabou sendo eliminada nas quartas de final novamente para a Alemanha, em um jogo que terminou com o placar de 4-0. Agora, para pensar como as coisas poderiam ser diferentes caso todos aqueles craques da Argentina tivessem sido convocados. Com um sistema defensivo bem mais forte e experiente, a Argentina daria mais trabalho para o ataque da Alemanha, e com o Riquelme dando mais criatividade para o meio de campo, provavelmente eles conseguiriam marcar 1 ou 2 gols, indo para as semifinais. Falando nas semis, esse provavelmente seria o jogo mais complicado, até porque eles pegariam a poderosa Espanha, que inclusive ganhou aquele campeonato. Esse jogo seria praticamente uma final antecipada, mas dá para deduzir que a Argentina teria uma leve vantagem sobre os espanhóis. Com Riquelme no meio-campo, Tevez e Messi não precisariam ficar presos na armação e teriam mais liberdade para atacar. E o talento dos dois craques com certeza faria toda a diferença, principalmente Messi, que estava voando naquela época. A final seria contra a Holanda, mas acredito que todos aqui concordam que aquela seleção da Argentina tinha tudo o que precisavam para ganhar a final e o título. Mas me diz aí, o que você acha? Será que com outro técnico, Messi conseguiria levar a Argentina ao título naquele ano? Deixa aí nos comentários. E falando na Copa de 2010, Maradona não foi o único que surpreendeu o mundo com sua convocação. Isso porque Dunga também surpreendeu ao deixar Neymar, Ganso e Ronaldinho de fora dos convocados para a Copa. E a prova de que o técnico brasileiro estava errado foi um jogo depois da Copa, em que Neymar e Ronaldinho simplesmente destruíram a Argentina. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja o dia em que esses dois craques se encontraram vestindo a camiseta da seleção. A gente se encontra lá.